Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcor, podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro, com os assuntos de importância para a nossa cidade: resiliência urbana, meteorologia, previsão do tempo e mobilidade urbana. A gente vai conversar com dois representantes que sintetizam bem, fazem parte de um novo parceiro que não é tão novo assim, né, Paulo Canarim? Como é que tá? Tudo bem, Maurício? Sem dúvida, foi formalizada recentemente essa parceria, mas a relação é antiga e envolve tecnologia, mobilidade e, claro, transporte, né, Maurício? É isso, para facilitar a nossa vida. Vamos conhecer? Nossos convidados canarins são o Pedro Palhares, gerente de parcerias da Movit. Você conhece certamente, tem no seu celular, enfim, se não tem, já ouviu falar. E o Marcelo Tavella. O Marcelo Tavella é o gerente de comunicação da Movit, nossos parceiros aqui no Centro de Operações. Enfim, está formalizado o acordo, enfim, mas esse acordo já é muito antigo. Cumprimentar aqui o Marcelo, cumprimentar o Pedro. Obrigado pela presença, Pedro. Obrigado Seja pelo bem-vindo. convite. Prazer é todo nosso, a gente se sente em casa aqui. Pois é, vocês estão em casa, inclusive nas conversas que a gente teve lá atrás, né, Canarinho? O Marcelo estava aqui presente, e ele falou que se sentia em casa porque lá no começo, lá nos primórdios do COR, ele estava aqui, né? Era o Pedro, na verdade, Tinha que né? que estava no que tem uma história longa história com o Copa, vou passar a bola para ele que eu acho que ele vai trazer. Não, tem uma longa na verdade tem uma longa história com a prefeitura, né, só para dar um palhinho aqui como é que eu cheguei nesse mundo da mobilidade. Primeiro eu vim do mercado financeiro, fui fazer um estágio lá na Secretaria de Transportes, com o Osório à época, que eu tinha acabado de montar aqui, né, o centro de operações, Roberto Osório. Carlos Roberto Osório. E aí estava aquela época do Black Bloc, lembra? Aqui da 20 centavos, Manifestações. abertura de dados, e aí eu caí nessa cachaça do transporte, para dizer assim. A gente fez a abertura de dados junto com o Sindônibus, com a Rio Ônibus, né, com a SNTR, que fez a abertura dos dados, e aí o Movit tinha acabado de ser idealizado lá em Israel, e estava querendo expandir para o mundo, né. Nessa época, no Brasil só tinha São Paulo e Itajaí como cidade. E eles vieram procurar a SMTR, e eu os atendi, e fizemos a abertura dos dados em 2012, por aí. E como foi o início desse trabalho, Pedro? O que que é? Acho que é bom para quem não conhece ainda, se é que existe alguém que não conheça o Multi, explicar um pouco do que é, esse aplicativo, como ele trabalha, suas funcionalidades. Conta pra gente. Bom, o Movit é um planejador de viagens, né, multimodal, então ele engloba todas as informações do transporte público, da mobilidade como um todo, né. Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem, os ônibus municipais, os ônibus intermunicipais, o metrô, o trem, VLT. A gente tinha, né, aqueles negócios que Falando de errado. teleférico, né, na época tinha as barcas. Então a gente pega toda essa maçaroca de dados, coloca sistematiza ela de uma forma organizada e coloca à disposição da população, do passageiro, para ele poder, se programar. Às vezes o cara fala assim: "Não, eu uso a linha 152, essa para mim", às vezes vai no app: "Não, pô, tem uma outra aqui que não para, que é expresso", e ele acaba conhecendo sempre, porque é muito complexo, né. Rio de Janeiro são quantas linhas? São mais 7.000 ônibus, se não falha a memória, um monte de linhas, não tem como saber tudo, né. E é uma lógica muito próxima do centro de operações, tá todo mundo junto para facilitar a tomada de solução e você ter todas as respostas que você precisa num só lugar. Ou seja, um grande sintetizador de dados, né, o Movit, com todas as linhas. Ou seja, se você está lá no extremo oeste da cidade do Rio de Janeiro e quer sair, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, atravessar a ponte para Niterói, por meio desses dados, que são dados públicos, né, Exato. o Pedro destacou, que são dados que a SMTR centraliza, enfim, dados abertos, e por meio deles a população pode ter acesso e se planejar da melhor forma, né? Sim, sim. Não, e não só isso, né, porque esse caminho que você fez, essa rota, né, a zona oeste para Niterói, né, a gente vai pegar um BRT, de repente um metrô, saltar aqui nas barcas, passar. Ou você tem a opção de ônibus intermunicipal. Então o Movit também tem com a questão dos GPS, que são dados abertos também aqui do Rio de Janeiro, a gente consegue estimar o tempo de viagem. Então a pessoa pode escolher se ela quer uma viagem mais rápida, se ela quer uma viagem mais barata, com integração de tarifa.
Então ela tem ali. Viajar sem se levantar, enfim, fazer um caminho só direto. Sem fazer baldeações. Exato, então ela tem informação ali para ela decidir, isso que o Movit traz para o passageiro. Agora, do ponto de vista de comunicação, Marcelo, o que que a gente entende, né? Já conhecendo esse sistema integrado, imagino que no início a gente poderia dizer, o Movit então é o Waze do transporte, é o Waze do ônibus. Agora tem muito mais funcionalidade, né? A gente já pode dizer que expandiu um pouco mais do que simplesmente esse programador de viagem que te dá o tempo. Exatamente, eu gosto de pensar o Movit como uma central de informação para o passageiro, por isso que a gente tem essa caminhada junto com o Core, que como você falou, Paulo, já vem de longo tempo, agora a gente só botou no papel essa colaboração. O Movit tem esse objetivo de ser um um lugar que o passageiro vai para tirar todas as suas dúvidas e resolver os desafios. Seja, como o Pedro falou, do planejador de viagem, de como é que você chega, as diferentes opções que você tem para chegar até o seu destino, quando o seu ônibus vai chegar, e algo que a gente está olhando para muito em breve, a gente conseguir pagar sua passagem pelo aplicativo também. A gente já tem isso em alguns outros lugares, tem em São Paulo, a gente está querendo implementar isso aqui no Rio em algum momento ainda esse ano. Isso envolveria parceria com meios de pagamento, né? Exatamente, a gente faz esse trabalho assim no mundo todo, a gente não tem o meio de pagamento tem o know-how, tanto técnico quanto jurídico, de como fazer aquilo, a gente está conversando com alguns meios de pagamento, não posso avançar muito ainda no assunto, mas é o objetivo de você pagar, planejar e viajar tudo num só lugar e resolver toda a sua vida de mobilidade ali. Bom, é um plano, né, enfim, mas e mostra a intenção de ser um aplicativo não só para planejar, mas também para facilitar a experiência do usuário do transporte e facilitar, enfim, abrir o caminho, né? Mas você usou o termo, o melhor termo possível, facilitar. Acho que o Move te facilita em todos os âmbitos, os sentidos da palavra, você chegar ao sistema de transporte público, e por isso que a gente sempre conversa com as cidades, estamos aqui com o COR, temos parcerias com outros entes municipais no Brasil todo, porque a gente entende que é importante fazer mais pessoas usarem cada vez mais o transporte público para a cidade se deslocar, se destravar e circular. Agora uma curiosidade, né, o Movit, o Pedro contou pra gente como o Movit entrou aqui no Rio, né, ele estava na Secretaria Municipal de Transportes, viu a chegada, enfim, existiu uma experiência prévia do Movit em São Paulo e em Itajaí, que é uma cidade pequena, né, porém muito organizada no sul do país, em Santa Catarina. A origem do aplicativo, do Movit, né, vem de Israel, que é um polo de tecnologia, né, um polo exportador de tecnologia para o mundo todo, enfim, como nasceu o Movit lá, como o Movit chegou no Brasil, conta um pouco dessa história pra gente. Bom, então o Movit foi fundado pelo Roi, né, então o Roi era um programador, ia Israel, ele ia para o trabalho de carro, o carro dele quebrou, ficou na oficina e precisou usar o transporte público de Israel. Foi buscar informação como ele ia fazer, ele não tinha, não existia informação em Israel. Tinha o Guia Rex lá, Não tinha o guia Rex, aí ele teve sacada: "Pô, vou sistematizar esse assunto". Israelense é muito assim de hands-on e fazer e acontecer. Ele foi pra rua, começou a anotar cada ponto com as linhas que passavam, foi no Ministério do Transporte lá em Israel, conseguiu alguns dados, e aí começou essa história do Movit. Então foi assim, foi uma necessidade que ele viu, falou: "Cara, tem um problema aqui", né, então ele se apaixonou pelo problema e foi buscar uma solução. Transformou o problema em oportunidade. Agora, Oportunidade. Movit em números, como é que a gente pode descrever aí? Porque a gente tem informação aí, 1,7 bilhão de usuários, presente em 3.500 cidades, 112 países e trazendo aqui essa realidade para o Rio de Janeiro. Quais são os números do Movit no Rio de Janeiro, de downloads, de usuários efetivamente ativos? Dá um pouco do Ó, panorama. vou te dar um panorama geral, né, então o Brasil é um dos maiores mercados do Movit, e dentro do Brasil, o Rio de Janeiro está ali nas top 3 com maior quantidade de usuários e de atividades, que é como a gente conta, né, quantas vezes a pessoa usa o app, abre, então o Rio de Janeiro top 3. E por que isso? Porque a qualidade do dado aqui é muito boa, né, então a prefeitura, através da SMTR, tem a sistematização dos dados, que é um formato técnico chamado GTFS. A gente tem uma equipe muito técnica lá e boa, formada, tem um padrão, de otimização, de atualização do dado muito bom. Segundo, existe um acesso ao dado do GPS, né, então a gente tem acesso à data,
dia, hora e número da linha e late-longa de cada veículo. Então, com isso, a gente consegue dizer para o passageiro que horas que o ônibus dele vai chegar no seu ponto. E com isso a gente traz previsibilidade para o sistema, e essa previsibilidade estimula o uso, né. Então, chegou no seu ponto, que horas será que o meu ônibus vai passar? Será que ele já passou? Quanto tempo vai demorar? Abriu o Move It em 1 minuto, você está sabendo a informação na palma da sua mão e você consegue decidir, né. Então, respondendo essa pergunta, Brasil é um dos maiores mercados e Rio de Janeiro é um top 3 aqui do Brasil. E reforçando também a qualidade dos dados do BRT. A gente já teve gente fora olhando os dados do BRT aqui e ficou aí ficando impressionado. É. Em relação à previsibilidade. Previsibilidade, a qualidade dos dados, o nível de serviço, foi muito elogiado pelos nossos cientistas de dados lá fora. É porque é aquilo, né, o BRT como trabalha com uma via exclusiva, né, não tem como atrasar, enfim, funciona mais ou menos como o trem, como o metrô, Exato, né. exato. E a política também, né, de priorizar o transporte público e vem sendo implementada pela prefeitura com os BRS, isso ajuda muito a trazer essa previsibilidade, dar prioridade para um veículo que carrega, né, 40, 60 pessoas, em detrimento do carro particular que está carregando, em média, acho que aqui no Rio, a última informação que eu tinha era 1,2 pessoas por carro. Então, essa política da prefeitura é super importante para melhorar essa fluidez, essa mobilidade e engajar as pessoas para É uma questão de sustentabilidade também. Um ônibus ocupa espaço, um carro com 1,2 pessoas ocupa muito mais espaço, emite muito mais. Então, usar o transporte público só traz benefícios. E outra coisa também, né, levando um pouco para o lado do ônibus, que acaba sendo um modal que tem maior capilaridade na cidade, né, ou seja, o ônibus ele leva a rincões e a trechos que os outros modais de alta capacidade acabam não chegando. Então, ainda tem vamos chamar assim, um mercado ou um oceano azul de usuários que já é enorme e a tendência é crescer, né. sim, sim. E também uma coisa que eu não comentei, a geografia da cidade do Rio de Janeiro é complicada, né, vocês sabem como é que é aqui no Corre, né, a cidade está espremida entre o mar e a montanha, né. A gente tem 2 linhas de metrô, né, que vão de ponto a ponto, mas o ônibus, como você falou, é que spread, né, Espalha, né. se espalha para os pontos onde a população precisa ser atendida, né. É onde o metrô, onde o trem não consegue Não chegar. consegue chegar. Essa é o caminho pelo transporte coletivo. E justamente eu não vou dizer dependência, mas enfim, esse uso frequente, né, enfim, esse caminho talvez único, né, por parte do transporte coletivo da população é que faz com que o Moovit seja dos locais, o Rio seja um dos locais mais, populares, né, de maior uso e quantidade de download do Moovit, né. Não, e tem essa questão de pensar como um sistema, sabe. O Paulo levantou um ponto muito importante do o lugar do ônibus. O ônibus tem uma flexibilidade muito maior que um sistema sobre trilhos. Você consegue alterar, você consegue programar serviços especiais, você consegue Réveillon do Rio, a gente viu aqui agora toda a operação para os bolsões de transporte na praia de Botafogo. Então você tem o ônibus tem o lugar tem que pensar o lugar de cada modal dentro desse sistema, sabe. E acho que o ônibus tem essa versatilidade, tem essa flexibilidade e funciona de forma combinada com modais de maior capacidade, você entrega um sistema integrado, que é o que o aplicativo apresenta para os usuários. Certo. Existem outras parcerias, assim, nos mesmos moldes em outras cidades? Por exemplo, quando, a gente conversou anteriormente aqui, a formalização dessa parceria, né, vocês me mostraram que tem, uma parceria, por exemplo, com o metrô de São Paulo, em que é possível você roteirizar a sua linha com os horários bem definidos, né. Como é que funciona, por exemplo, isso lá em São Paulo com o metrô? No metrô em São Paulo, a gente tem acesso aos dados operacionais das linhas, então a gente informa se a linha está funcionando normalmente, se ela tem alguma alteração de operação ou se ela está suspensa por qualquer motivo. E a gente tem também a parceria de comunicação com o metrô, né, Marcelo? Exato, eles mandam alguns comunicados de forma semelhante como a gente está fazendo aqui, e eles também usam uma versão personalizada do roteirizador do Moves dentro do site do aplicativo deles. Mas, quando eu estava vendendo a parceria internamente, me explicaram qual é o benefício. Eu falei: "Olha,
acho que o principal benefício da parceria com o COR é a qualidade da informação e você ir direto na fonte mais segura de informação sobre a cidade. Então isso eu acho que a gente não tem uma parceria como essa do COR, centrada nessa informação, nessa qualidade de dados, informações, não só dados operacionais, mas dados Do dia a dia do dia a dia da cidade, a gente não tem aqui no Brasil. A gente tem parcerias com prefeituras de Porto Alegre, de Campinas, prefeitura de São Paulo, São José dos Campos, os operadores de Fortaleza, São Luís, mas uma que é voltada para a informação do usuário, o ponto principal é isso, acho que o COR tá largando na frente. E é o que está acontecendo na cidade, né, Marcelo? Você falou aí de forma rápida, né, em relação a essa parceria na disponibilização de informações, que já começou, né, no Réveillon, já passou algum push de notícias, e como nós somos fonte primária de informação para a imprensa, é uma fonte primária de informação também para o Movit, que atinge, né, o usuário, enfim, como parcela da população importante, né? É isso, acho que a gente está se colocando como um canal para o COR, para falar com o passageiro, a gente tem acesso a essa multitude de informações que o COR distribui, a gente filtra o que é voltado para a mobilidade, o que é voltado para transporte público. Recebemos os alertas, estamos colocando as alterações, as intervenções momentâneas, o que está mudando nas linhas e já fazendo um balão de como a gente já fez há muito tempo, trabalhando nessas informações, mas também fazendo o balão de ensaio pra essa parceria mais próxima, para o Réveillon e para o pré-carnaval agora estamos fazendo alguns posts específicos disseminando informações voltadas para a operação durante os megablocos, os ensaios técnicos das escolas e entendendo como o Rio é uma cidade de plataforma de eventos, né, impacta todo mundo, impacta quem mora aqui e quem está vindo. Então, a gente acha que o Movit faz um papel muito importante de levar essa informação para o passageiro de transporte público que usualmente usa o aplicativo, aqui no Rio, mas também quem vem de fora. Carnaval, Réveillon, isso aqui recebe muito também turista. facilitar, né, o acesso à informação do transporte público para esses grandes eventos, né, porque você não vai de carro para um mega bloco, né, você vai ter que pegar um transporte público que é mais fácil. Você não vai para o Réveillon, você não vai de carro, você vai preferencialmente de transporte público. Então, essa é a facilidade, né. E Réveillon, você falou que o Movit está em 112 cidades, e o Movit fala 26 idiomas, então o italiano que vem para o Brasil, ele pode usar o Movit, em italiano, o argentino em espanhol e assim. E o que não falta recentemente foi ver argentinos usando Movit pela essa cidade, ainda bem. Inclusive, recentemente, uma colega nossa, a Maria Clara, falou de uma viagem para Buenos Aires que ela fez. Ela planejou tudo, enfim, todos os deslocamentos dela em Buenos Aires usando o Movit, né? Para pegar o metrô, para pegar o ônibus e se deslocar pela capital argentina. Essa é uma das vantagens do aplicativo, é o mesmo aplicativo em mais de 100 países e falando a sua língua. Então às vezes você vai para um país que você nem domina aquele alfabeto, mas você consegue circular usando o aplicativo. E não só a língua, mas a gente localiza também o aplicativo para o local, né. Então, aqui no Rio a gente tem 4 sistemas, né, 4 consórcios, cada um tem a sua cor, então cada linha tem a sua cor. Então tem uma customização. É uma customização, então Buenos Aires provavelmente se tiver a linha vermelha, a linha vai estar vermelha dentro do Movit. Então você vai olhar. São Paulo, as linhas do metrô são mais conhecidas pelas cores, além dos números, então elas seguem Essa identificação exato, visual, o né. CPTM. E aproveitando, até falando de identificação visual, o Movit 100% compliance com a parte de LGPD. LGPD, mas também para acesso a pessoas com deficiências visuais, né. Então o aplicativo Está acessível. tá acessível, todo o X dele é pensado para você ter um mínimo deslocamento com os dedos, são coisas sutis que vão facilitando ali no dia a dia, mas o mais importante é essa coisa do voice over que o aplicativo fala com você, então. Ele é compatível com os principais leitores de tela, tanto de iOS quanto de Android, e também é pensado, assim, numa forma que, por exemplo, não é só uma cor ou uma forma que diferencia informações, é para quem tem percepção diferente de cor. O Pedro falou da questão, você pode usar o aplicativo com uma mão só, que às vezes alguém tem algum comprometimento motor. Então, e é interessante, uma história que eu gosto muito de contar, que essa revisão foi feita por um programador que era deficiente visual. Então, a pessoa sentia na pele como é que era usar,
e fez toda essa revisão do aplicativo para ele ser acessível. Bom, e a usabilidade do aplicativo, né, a penetração que vocês têm nos países e nas cidades aqui do Brasil, já comprovam a eficiência da plataforma, da ferramenta. Isso aí eu acho que é o maior reconhecimento. Agora, além deles, né, queria que vocês falassem um pouco dos prêmios que o aplicativo já ganhou, que reforçam aí toda essa questão da usabilidade e da eficiência do material. E vou ter que lembrar aqui de cabeça, mas foram vários awards, assim, da Best aplicativo de mobilidade na Apple Store, na Android Store. Enfim, veio uma sequência de prêmios, assim, porque foi muito ruptura, né, não existia isso, né, a gente Move It desde 2011, 2012, veio o Waze, né, então você falou: "Pô, o Move It é o Waze do transporte público", mas a gente cresceu tanto que agora o Waze fala que ele é o Move It do carro privado. Então, foram muitas, vamos falar, prêmios, reconhecimentos, awards que a gente recebeu, não Mas vou conseguir te 2 que eu então te ajudando, 2 que eu gosto de citar são de local app da Google Store, quando já tem um tempo logo que foi lançado, e mais recentemente a gente ganhou 2 vezes seguidos o de app de mobilidade do Mobilidade Estadão, que é um veículo que é referência para o setor de mobilidade no Brasil. E quando se fala, né, pô, reconhecimento, resultado, você começa a subir o sarrafo, né? Você começa a colocar o teu patamar muito acima e assim, cara, e o desafio? O que que vem por aí? Qual é o próximo passo que a gente pode dizer de avanço? Porque nesse mercado a inovação ela é acelerada, né? De que maneira vocês enxergam isso e como vocês estão trabalhando para acompanhar essa evolução? Então, reforçando o ponto que você falou, Paulo, o que eu posso dizer? Tem muita, olho para inteligência artificial, seja na busca e a forma como você utiliza o aplicativo. Acho que próxima versão dele que eu já vi uma préviazinha, assim, vai ser muito focado nisso. Eh, Usar a inteligência artificial surge na navegação, são suporte na navegação para você tanto quando você está escolhendo seu destino, quanto durante a sua viagem. Integração com questões de clima, atmosfera, a gente pode até falar do desafio core nisso aí mais pra frente. E, como eu falei mais cedo, a questão de pagamentos. Integração de pagamentos pelo aplicativo é um foco que a gente tem muito forte para os próximos meses e anos. Até falando do desafio core que você já lançou, enfim, até recentemente a gente conversou com o pessoal da Secretaria Municipal de Transportes e também com o pessoal do ITDP, responsáveis aí pela elaboração dessa última edição do desafio core. Vocês, inclusive, fazem parte Uhum. da banca Com avaliadora de prazer e com honra. e então, essa parceria de vocês com o Core, né, da Move com o Core, ela leva em consideração informações que não necessariamente estão, enfim, fazem parte do dia a dia do aplicativo, né. Vocês trabalham muito com os dados referentes a horários, ao deslocamento, a um ponto onde está o ônibus, enfim, é uma informação útil para quem sobe, enfim, que utiliza diariamente o ônibus, mas é uma informação que é complementar, que impacta na vida dessa pessoa, né, são informações operacionais da cidade. O estágio, que diz respeito aos impactos, que a cidade vive em função, por exemplo, de 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 questões climáticas, de uma chuva que provoca mudança de estágio da cidade, de estágio 1 para estágio 2 ou para estágio 3, e também informações relativas a calor, né. São informações que não, quando o cara que baixa o Move necessariamente, informação sobre calor, sobre o estágio da cidade, mas são informações que fazem parte, que impactam Exatamente. na vida dessa pessoa, né. Então não, acho que faz sentido a gente estar avançando para colaborar para integrar isso no aplicativo, porque faz sentido dentro da escolha de mobilidade da pessoa e da informação que ele vai ter. Os estágios acho que falam por si só, a gente tem isso é uma coisa que o Core faz muito bem de estar preparado para estágios mais avançados que o dia a dia da cidade está mais comprometido. A gente vai ter isso, somos felizes em poder colaborar e ter essa informação no aplicativo. E o estágio de calor também, porque impacta a forma como você circula pela cidade, até tem essas recomendações de você evitar horários de pico de calor, tal. Isso tudo é o dia a dia das pessoas e a escolha que elas fazem de mobilidade. Está dentro da parceria institucional envolvendo o Core e Movit, né. pode ter novidades em breve nessa linha. Teremos muitas novidades. E para quem não acompanhou o episódio, né, com a SMTR e o ITDP, o Desafio Core é um desafio lançado pelo Centro de Operações e Resiliência, startups, né,
a programadores para encontrar 3 soluções, são 3 possibilidades de soluções para o transporte público, considerando, né, estresses, né, ou situações adversas, de clima, enfim. Então, como é que vocês pensam que vão surgir essas soluções, o critério que vocês vão utilizar para avaliar? Como é que é a participação de vocês nesse momento? Bom, deixa eu começar. Acho que, primeiro, a gente tem que olhar a paixão do programador ali, né, o cara se apaixonar pelo problema, né. Acho que a primeira questão é ver quão sai da casa, porque é bizarro, né, e devem ser garotos que vão vir aqui, né, garotada jovem, ou com experiência, enfim, juntando com a experiência das secretarias, dos órgãos que estão aqui dentro. Vão ter Eh, a mentoria, né, é importante, né, dizer, sim, né, eles vão então, chegar com mentorias específicas para poder desenvolver as soluções. E assim, a gente está de olho em algumas coisas que outras cidades pelo mundo já aplicam, mas o que eu quero mesmo é ser surpreendido. Eu acho que o Iniciativa como Desafio Core é interessante de você ver alguma coisa, tipo assim: "Caramba, como é que eu não pensei nisso antes?". Alguém foi lá e pensou. Acho que a Iniciativa começa fomenta esse tipo de situação. Então, tô esperando ser surpreendido, somente com inteligência artificial, com alguma coisa nesse sentido que para onde o mundo da tecnologia está caminhando, o nosso mundo como um todo está caminhando. Não tem como pensar em evolução, tecnológica hoje abrindo mão de uso de inteligência artificial, né, eu pelo menos penso dessa forma, eu acho que é o caminho principalmente das empresas de tecnologia ou de soluções de tecnologia. E integração. Acho que a palavra-chave desse papo aqui hoje, toda essa parceria de integração, integração em dados abertos também, exato, isso é super importante. Se você não tiver o dado para trabalhar, não adianta você ter a melhor ideia do mundo se você não acessar esse. Agora, você falou num tema importante, né, ou seja, o Movit veio aí de 2011, 2012, enfim, expandindo para países. Hoje é mais fácil, ou seja, essa questão dos dados abertos, apesar de questões de LGPD, questões de, eh eh crimes cibernéticos, né, ou talvez gere um pouco de apreensão das pessoas ou das empresas e organizações que precisam abrir dados. Hoje está mais fácil para fazer isso? Apesar de todo esse contexto, de todo esse cenário? Então, tá mais fácil sim, porque já se criou uma cultura, as pessoas os empresários, as cidades já entenderam que é importante colocar a informação na mão do passageiro, né, do cliente, do operador. E aí como é que é isso? Através da política de dados abertos. Então, se você não sabe que horas esse ônibus vai passar, qual é a linha, onde é que é o ponto de parada, como é que você Não quer existe a solução. e como é que você quer que o cliente vá até você, né? Você está vendendo um serviço, então, você tem que dar essa informação. Que horas seu serviço foi prestado, né? Para onde seu serviço vai? Então, tá mais fácil. Existem esses protocolos padronizados, então, e várias empresas entraram aqui no Brasil para fazer essa pegar o dado bruto e colocar no formato adequado para a leitura organizado. Então, tá mais fácil, mas ainda é um processo de convencimento, chegar no operador, chegar na cidade, explicar: "Pô, tem um aplicativo. Pô, gostaria de informar os seus a população, informações dos ônibus. Mas como é que é isso? O que que precisa?". É uma negociação. Vocês chegaram num ponto onde eu queria, enfim, até levantar essa bola e fazer essa pergunta para vocês. E se vocês ainda encontram dificuldade, enfim, existem, por exemplo, cidades de médio, grande porte que não têm esse tipo de informação Existe. sistematizada para oferecer para o cidadão, para a população, cidades grandes em que o ônibus enfim, ainda é muito Offline. presente, né, ainda é offline. Existem muitas cidades offline, cidades de regiões metropolitanas. Infelizmente existe, melhorou, acho que assim, o Pedro respondeu bem, melhorou muito, mas infelizmente existem tanto de questões de tipo, não quero compartilhar o dado por X motivos, como questões às vezes de organização. A Não ter a a ferramenta. a empresa a prefeitura quer compartilhar o dado, mas tem uma tabela em PDF, entendeu? Que às vezes, para o passageiro procurar, tem um PDF no site, e aí ninguém procura dessa forma, sabe. Então acho que evoluiu bastante, mas ainda tem alguma resistência. Tá se vendo que você ter mais informações para o passageiro, você inibe o uso de transporte alternativo, você inibe o trabalho de ele saber quando o ônibus vai passar no ponto, ele não pega um aplicativo de transporte individual. E um ponto que o Paulo tocou, que eu acho importante reforçar, a questão da segurança, eu acho que
a LGPD, as leis gerais de proteção de dados, elas trouxeram garantias que esses dados vão ser anonimizados, como são no Movit, são protegidos, e reforçou essa questão de segurança de como é que essas informações estão expostas por aí. A gente é totalmente adequado com a LGPD, se inspirou na legislação europeia que a gente já veio adequado para cá. O cenário é muito melhor do que era alguns anos atrás, mas ainda tem alguns desafios. Acho que talvez seja importante até convencer, né, o gestor de transporte de cidades de médio e grande porte, né, que a previsibilidade, não só gestores das cidades, né, mas também gestores das empresas, né, Sim, que prestam esse tipo de serviço, a previsibilidade ela faz com que a demanda talvez até aumente, né, e não ao contrário reduza, né. Acho que as pessoas com esse tipo de dado, de informação não publicizada, né, as pessoas recorrem justamente a outros tipos de transporte e verdade. acabam inviabilizando o negócio, né. Sim. Mas é um processo de convencimento também, até você mostrar, porque às vezes normalmente é o operador que tem esse dado. Aí você vai pedir para o operador, ele fala assim: "Não, mas esse dado vai ficar aberto, aí a prefeitura vai me fiscalizar, eu vou tomar uma multa". Aí quando você mostra para ele que não é bem assim, ele vai entender, tem que comer pelas beiradas, vamos dizer assim, aí você mostra. Aí às vezes você chega na cidade, o cara tem um aplicativo dele que ele resolveu fazer com a empresa local. Aí você vai na store, é nota 1, todo mundo falando X, B, C, não funciona, Tá etc e tal. Vai desatualizado, desatualizado. desatualizado. A gente fala: "Cara, a gente chega com uma solução gratuita, padrão mundial, tem custo nenhum para a cidade, não tem custo nenhum para o operador", que a gente pede acesso aos dados mais atualizados, né, então Isso é um ponto importante de reforçar, que todas as parcerias do Movit são sempre sem troca de recursos. A gente trabalha em parceria, sem não tem troca de recursos em nenhuma das partes envolvidas. na verdade a gente troca o dado bruto da prefeitura do Rio por informação para o passageiro, né, então a gente coloca aqui no nosso algoritmos e dá informação para o passageiro. Essa é a troca, vamos dizer assim, né, mas é um benefício para o cidadão. Qual mensagem aproveitando agora que a gente está finalizando o episódio, que mensagem vocês passariam aí para o passageiro carioca, né, que, enfim, pode esperar do Movit e tão necessário de informação e de previsibilidade para sua viagem? Acho que é isso, a gente quer ser todo mundo quer ser imprevisível, a gente quer ser o mais previsível possível, trazer as melhores informações e mais atualizadas para os passageiros. E agora com a parceria com o Cor, você pode ter acesso ao canal do WhatsApp do Cor e outras informações do Cor direto no Movit e se manter informado sobre transporte público, sobre mobilidade, mas também sobre temas relevantes da cidade. Acho que o ponto central aqui é levar informação de qualidade para o passageiro, seja para ele escolher a sua rota, seja para ele se informar sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, passageiro carioca e passageiro que esteja visitando o Rio. Bom, a minha mensagem final é: baixa o Movit, né, por favor, Marcelo falou tudo. Quem não conhece, vai experimentar, faz o download aí, apresenta para os amigos, para os inimigos, para a sogra, para o papagaio, para o cachorro. Rumo aos 2 bilhões, né? É rumo aos 2 bilhões. Rumo aos 2 bilhões de downloads, é isso. Pedro Palhares, gerente de parcerias da Movit, Marcelo Tavella, gerente de comunicação da Movit aqui com a gente no Podcor, podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro, falando sobre essa parceria, esse acordo de cooperação técnica que foi assinado aí no início do ano de 2026, e é uma parceria que já é de muitos anos e que perdurará por outros tantos anos, assim esperamos aí essa parceria que é de suma importância para o cidadão do Rio de Janeiro. Previsibilidade é a palavra, acho que é a palavra mais importante, né, dessa. Sem dúvida, Maurício. Hoje o tempo é a coisa mais escassa das pessoas, né, nessa vida corrida que a gente leva, e você ter previsibilidade, principalmente no seu momento de deslocamento, ou seja, eu vou para o ponto de ônibus daqui a pouco, porque eu sei que o meu ônibus ainda vai demorar a passar, ou deixa eu ir logo porque ele já está chegando, enquanto isso já fez alguma coisa dentro de casa, arrumou mais algum a fazer ali, ou seja, essa previsibilidade é importantíssima, e eu acho que o Movit vai permitir isso para o transporte. Na palma da mão. Marcelo, obrigado. Obrigado, Maurício. Isso é. Paula, obrigado. Valeu, Pedrão. Valeu, Paulo. Valeu, Paulo Tanarim, mais uma vez parceiro aqui na mesa, e agradecendo a você pela parceria, pela companhia nesses últimos minutos. Lembrando que esse papo está disponível não só no canal do YouTube, também no nosso Spotify em áudio, né? Todos os episódios que a gente produziu estão disponíveis para você. E, claro, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais no @operações Rio. E como lembrou o Marcelo, aqui no nosso canal no WhatsApp, com informações em tempo real
aqui da nossa cidade. Temos também o nosso aplicativo Cor.rio, que não é concorrente, é bom destacar, Isso. do Multi, não são aplicativos concorrentes, são aplicativos complementares, então no seu celular tem espaço para os dois, né? Exatamente. Tem espaço para os dois aplicativos com finalidades diferentes, mas sempre complementares. Encontro marcado, a gente se vê no próximo episódio do Podcor. Tchau, tchau.